Olá, seja bem-vindo ao canal Luz, Fé da Palavra, onde trazemos histórias bíblicas, ensinamentos, orações para você e sua família. Junte-se a nós, pois você está no lugar certo. Agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se agora mesmo e receba nossos conteúdos e novidades sempre. Agora vamos ao nosso conhecimento de hoje. O pecado que não pode ser perdoado por Deus. Jesus disse que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um. A penalidade para esse pecado é a segunda morte no lago de fogo. Muitos se preocupam que alguém que conhecem pode estar em perigo desse pecado imperdoável. Alguns dizem que podem ser pecados graves como assassinato, abuso ou rejeição da graça de Deus. Outros temem que falhas mais comuns como divórcio, suicídio, comportamento repetido e impenitente possam condená-los. Muitos simplesmente se sentem sobrecarregados pela culpa, acreditando que sua vida de erros é grande demais para ser perdoada. Mas mesmo esses pecados graves podem ser perdoados se a pessoa mudar de ideia e realmente buscar perdão na Bíblia. Paulo perseguiu ferozmente os cristãos, mas depois se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas se arrependeu em lágrimas e foi perdoado. Moisés duvidou de Deus, mas se voltou para ele. Pedro negou conhecer Jesus, mas depois chorou de remorso e se reconciliou. Fato é que todos somos pecadores e precisamos do sacrifício expiatório de Jesus, como Romanos capítulo 3, versículo 23 declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é perfeito, todos tropeçam em algum momento, mas Deus conhece nossa fraqueza e é paciente conosco. Se alguma vez nos sentirmos distantes de Deus por causa de pecados repetidos, não se desespere. Satanás quer que acreditemos que cruzamos a linha, mas isso é uma mentira. Enquanto tivermos fôlego, não é tarde demais para retornar sinceramente a Deus. Como filho pródigo, seremos recebidos de braços abertos por nosso Pai Celestial. Deus entende isso e não julgará ninguém injustamente. Como diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mesmo aqueles que cometeram os piores pecados podem receber perdão se voltarem para Deus. Então, como uma pessoa pode saber se cometeu esse pecado imperdoável e há esperança para aqueles que pensam que o cometeram? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse pecado imperdoável. Jesus disse aos líderes judeus de sua época: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito? Isso significa que se uma pessoa já disse alguma coisa contra o Espírito Santo, ela está condenada ao lago de fogo. Não foi isso que ele quis dizer? Na verdade, eles tinham acabado de acusá-lo de realizar milagres pelo Espírito de Satanás. Mas ele não disse a eles que tinham blasfemado o Espírito. Em vez disso, ele estava avisando que estavam em perigo disso. Então, o que ele quis dizer com blasfemar contra o Espírito? Quando os líderes judeus fizeram essas alegações, sabiam que não era verdade. Eles o viram curar pessoas, expulsar demônios e fazer outros milagres. Eles conheciam as Escrituras intimamente e sabiam que a profecia do Antigo Testamento sobre o Messias estava se cumprindo bem diante de seus olhos. Um dos fariseus até lhe disse: sabemos que você é um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que você faz, a menos que Deus esteja com ele. E ainda assim, em um esforço para dissuadir seus seguidores e elevar seu próprio status, alegaram que o que ele fez não era de Deus, mas de Satanás. Isso não foi feito sem saber, mas com pleno conhecimento do que estavam fazendo. Este pecado imperdoável não pode ser cometido por ignorância ou fraqueza. Não pode ser cometido por uma pessoa que genuinamente acredita que não há Deus, ou mesmo questiona se Deus existe. Como os líderes judeus que entendiam as Escrituras e tinham Messias diante deles, esse pecado só pode ser cometido por aqueles que têm um conhecimento íntimo de Deus, de sua palavra, seu modo de vida e da obra do Espírito Santo em suas vidas. Esse pecado imperdoável só pode ser cometido com pleno conhecimento e compreensão do que se está fazendo. Não pode ser cometido por ignorância, engano ou fraqueza, e na verdade tem a ver com a atitude de alguém. Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
Hebreus 6 diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus sejam renovados novamente para o arrependimento. Portanto, uma pessoa deve primeiro ter tido um entendimento claro da verdade das Escrituras e do caminho de vida de Deus. Então ela deve intencionalmente, propositalmente e voluntariamente rejeitar a Deus e seus caminhos. A diferença entre pecar voluntariamente e pecar deliberadamente é que o pecado intencional é o ato e a atitude totalmente deliberados de nunca se arrepender do pecado. Alguém que peca voluntariamente não é cego como a maioria do mundo. Agora eles têm um conhecimento da verdade, sabem o efeito do sacrifício de Cristo e o profanam. Ele ou ela tem uma consciência cauterizada para fazer o mal. Por outro lado, todos pecam voluntariamente. Quando pecamos voluntariamente, estamos muito cientes do que estamos fazendo e estamos no controle, mas isso é feito em fraqueza, ignorância ou por hábito. Até mesmo os cristãos que se arrependeram de seu modo de vida anterior e aceitaram o sacrifício de Jesus ainda falham e pecam voluntariamente, mas em fraqueza e contra seu melhor julgamento. Paulo descreveu esse dilema em Romanos capítulo 7, versículo 19. Pois o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. É o pecado pelo qual Cristo morreu. De modo que, uma vez que uma pessoa se arrepende e pede perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados. O pecado que não pode ser perdoado é o pecado intencional e deliberado de decidir nunca mais se arrepender depois de ter recebido o conhecimento da verdade e ter o Espírito de Deus trabalhando em sua vida. Esse tipo de pecador nunca sequer cogita pensar em se arrepender ou desejar retornar ao modo de vida de Deus. E eles fazem isso enquanto entendem as consequências de serem queimados no lago de fogo. Como Hebreus capítulo 10, versículo 26 aponta: porque, se pecarmos deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação terrível de juízo e indignação ardente. Porque ele ou ela pisoteou o Filho de Deus, considerou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado uma coisa comum e insultou o Espírito da graça. É esse ato consciente e voluntário de determinar nunca se arrepender do pecado e aceitar o sangue de Cristo que insulta e blasfema o Espírito Santo. Então, a menos que uma pessoa esteja em desafio proposital ao Deus que provou que existe, ela não insultou ou blasfemou o Espírito, portanto não cometeu o pecado imperdoável. Mas mesmo que você ou alguém que você conhece pense que cometeu esse pecado, não é tarde demais. Deus é profundamente misericordioso, e se você estiver comprometido em mudar sua vida, verdadeiramente arrependido por seus pecados e sinceramente disposto a se arrepender, então você será perdoado. Você pode ser reconciliado e aproximado pelo sangue de Cristo. A maior parte do mundo, tanto agora quanto ao longo da história, não se arrependeu e não se arrependerá nesta vida. Mas eles não fizeram isso voluntariamente. Eles foram enganados, cegados por Satanás e suas mentiras que dominam este mundo. A maior parte da humanidade está cega por Satanás e suas mentiras. Não entenderam completamente ou tiveram a chance de receber a verdade do Evangelho. Deus entende isso e não os julgará injustamente. Chegará o tempo em que todos terão a oportunidade de conhecer a Deus e escolher o arrependimento. Até então, vamos orar com compaixão por aqueles perdidos na escuridão do pecado e da ignorância, para que possam receber misericórdia. Não os condenemos, mas mostremos a eles o amor de Cristo por meio de nossas ações. É pelo nosso exemplo e gentileza que podemos conduzi-los ao arrependimento, não por julgamento. Quanto àqueles que já conhecem a verdade no Evangelho, lembremos-nos de que até mesmo os cristãos tropeçam no pecado às vezes. Não pensemos que somos melhores do que os outros. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Oremos uns pelos outros e corrijamos uns aos outros com gentileza quando necessário. Lembremos-nos também de que nossa caminhada espiritual é um processo. Não nos tornaremos perfeitos da noite para o dia, mas se perseverarmos pacientemente na fé, na oração, no estudo da Bíblia e na comunhão cristã, cresceremos. Nossas fraquezas podem se tornar forças quando entregues a Deus. Cultivemos nosso relacionamento com Cristo diariamente, orando por mais do seu Espírito Santo para nos ajudar a vencer o pecado. Mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2,
e andemos no amor de Deus, derramando esse amor sobre os outros. Concluindo, não temamos o pecado imperdoável, mas sim tenhamos medo de negligenciar a grande salvação que Deus nos oferece. Sua graça é mais do que suficiente para nos perdoar e nos transformar na imagem de Cristo. Que possamos responder a esse amor infinito, amando a Deus com todo o nosso coração, alma e mente e amando o próximo como a nós mesmos. Então nossa alegria será completa ao glorificarmos a Deus por meio de uma vida cheia de bondade, justiça e verdade. Amém. Se gostou deste vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com amigos, familiares, para que esse vídeo possa alcançar e ajudar o maior número de pessoas. E que Deus abençoe sua família, e até o próximo vídeo.